gente! Como é que vocês estão? No vídeo de hoje a gente vai conhecer esse projeto de interiores que eu tô deixando rodar aqui. Esse projeto é um projeto de interiores à distância para a cidade de São Paulo. E aí eu resolvi trazer aqui no canal para mostrar para vocês qual é o processo que a gente tem para definir um projeto de interiores, o que a gente tem que levar em consideração, quais os passos que a gente dá, e também para vocês verem como cada elemento é colocado milimetricamente pensando em quem vai usar, né? No cliente, no usuário daquele projeto. E aí, antes da gente começar a fazer o projeto, a gente tem que colocar numa lista todas as informações que a gente tem, todas as premissas que a gente tem do projeto. Que afinal de contas, a gente vai desenvolver um projeto em cima, né, de um sonho de alguém. E muitas vezes, na maioria das vezes, o que eu acabo percebendo que vem nos clientes, eles mal sabem colocar em palavras o que eles imaginam para aquele ambiente. Eles têm, né, o seu gosto pessoal sobre alguns estilos, sobre algumas coisas, mas muitos deles não sabem nem exatamente o que querem. Então, a primeira reunião é muito importante para a gente definir o que o cliente imagina disso, e o arquiteto também, ele fica responsável por ir cavucando e entendendo a ideia, o que aquela pessoa precisa, o que ela precisa ter naquele ambiente. Aí a gente vai montando um roteiro, né, uma ideia sobre o que a gente precisa ter para suprir o que o cliente precisa. Então, nesse projeto, como eu disse, o cliente ele não tinha muita ideia. Claro que ele tem o gosto pessoal, ele tem várias coisas e ele me mostrou várias referências, mas muito desconexas, muitas coisas que eu gosto muito disso, mas eu não sei como juntar a ideia, que é exatamente o que acontece com a maioria dos clientes. Mas o que acontece é que esse cliente, ele é um professor universitário, e ele prepara a aula, ele dá aula online também, tudo isso em casa. Então ele fica muito tempo dando aula, né, fora de casa, ele trabalha fora de casa, mas ele também fica muito tempo trabalhando em home office. Hoje em dia, ele trabalha, a escrivaninha dele, né, o lugar de trabalho, é bem num corredor. É um espaço ok para ter escrivaninha, mas não é definitivamente um dos melhores lugares, mais confortáveis para se desenvolver aulas, para se pensar, para ficar horas estudando. Por isso que a gente pensou, então, pegar um dos quartos, essa casa é uma casa grande, é uma casa, não é um apartamento, é uma casa, e um dos quartos de hóspede, afinal de contas tem vários quartos, está sendo só um usado, né, pelo casal, a gente decidiu então pegar um desses quartos e transformar então num home office. Agora vamos lá mais de pertinho para a gente conhecer esse projeto. Então esse aqui é o ambiente que a gente tem hoje, ou seja, não tem nada, né? É um quarto simplesmente sem nada. Aliás, para não ser injusto e dizer que não tem nada, ele tem um piso, como vocês podem ver, é um piso acinzentado, que ele foi para o que eu já imaginava para o cliente, né? Porque como vocês puderam ver, o projeto tem bastante madeira, tem esse ar mais quente. Então não teria nada a ver esse piso. Só que esse piso foi recém-trocado no segundo piso todo, né, da casa. Então a gente não faria uma obra para trocar o piso, sendo que ele é novo. Então a gente mexe com o que tem. Mas ele não é dos melhores, não seria das minhas primeiras opções. Num home office, eu definitivamente colocaria um piso vinílico ou uma madeira mesmo maciça, dependendo do cliente, né? Dependendo como o cliente vive a vida, mas eu colocaria um piso quente. Porque questão acústica, questão térmica também, muito melhor num home office, num quarto, o vinílico ou uma madeira maciça. Eu fui deixando todas as cenas nesse mesmo enquadramento para vocês entendendo como é que ela foi se construindo. Mas, só para vocês entenderem, essa porta aqui, ó, é onde a gente entra, né? A porta tá justamente aqui. Então a gente entra e tem esse visual, a gente olha diretamente isso. E a janela tá vindo aqui do leste, ou seja, pega o sol, esse sol que entra aqui é o sol da manhã. Então a primeira coisa quando a gente vai definir um projeto de interiores, a primeira coisa sempre é o layout, ou seja, o layout é olhando de cima, né, na planta baixa, onde vai ficar cada elemento. Então a gente primeiro define quais elementos vão ter naquele ambiente. Aqui é fácil, né, uma estante, mesa, cadeira, enfim, coisas de home office. A gente define, lista tudo que precisa e aí a gente aloca em planta baixa. E o layout é o mais importante, é o que a gente define primeiro. Então, a primeira coisa que a gente imagina, que a gente pensa quando entra nesse ambiente é que essa parede é a parede principal. Voltando aqui na parede, né,
Aqui, ó, essa parede aqui é a parede principal, é a parede que a gente entra, então é onde o cenário todo tem que se desenvolver, né? É a parte principal mesmo. Então, a primeira coisa que foi pensado é que nessa parede principal é que deveria ter a estante. O cliente tem bastante livros, então livros a gente ama como objeto de decoração, eles têm que estar sempre à mostra. E uma estante com decoração e livros, normalmente, geralmente, ela é o ponto-chave daquele ambiente. Ela é realmente a decoração, o cenário, né? Então, por isso, ela deveria ficar na parede maior, que é a parede maior, né? E a parede de destaque. Então, como vocês podem ver, a primeira coisa que eu defini, né, depois de ter definido aonde ficaria a parede da estante, foi a cor dessa estante. Por quê? Como eu disse, ela é um ponto-chave da decoração. Ela é muito importante. Então, ela que já vai chamar mais atenção. E é ela que vai estar a cor predominante. E por que eu escolhi o azul? É um azul... Ó, é um azul mais fechado, né? Um azul bem escuro, não muito saturado, né? Aquele azulão. Por quê? O azul, primeiro que por ele já ser mais escuro, ele já remete a um ambiente mais masculino, considerando também o preto, né? Com o preto, enfim, já tendo um ambiente mais masculino. E outra coisa é que o azul, ele é uma cor fria e ele ajuda muito com a concentração. Ele psicologicamente, né? As cores, elas têm esse poder de influenciar, né? A nossa psique. Então, onde ela é inserida, da forma como ela é inserida, na frequência que ela é inserida, ela ajuda ou também ela atrapalha. Nesse caso, ela foi bem pontual, né? Não tá um quarto inteiro todo azul, que imagina isso aqui tudo azul, né? Ficaria muito forte, talvez faria o oposto o que a gente deseja, que é o foco e concentração para horas de estudo e trabalho. É isso que a gente pretende. E o azul, ele ajuda com isso. Não é uma cor enérgica, ele é ao mesmo tempo uma cor calmante e de foco. Ele não é como um laranja, como um amarelo, um vermelho, que faz com que tu esteja mais ativo. Não é essa a intenção. Porque apesar de você querer estar mais ativo no home office, não é essa atividade que a gente pretende, uma atividade agitada, e sim uma atividade focada em algo. E é por isso que a escolha do azul é a melhor opção dentro do nosso escopo. E aí, considerando toda a minha conversa com o cliente, todo o gosto pessoal dele, eu decidi ir por um caminho mais clássico. Então, no nosso ponto-chave, que é a estante, eu resolvi colocar mais detalhes. Então, a gente pode ver aqui, ó, que ela tem bem mais detalhes, vários rococós, né? É bem puxando do clássico mesmo. A primeira coisa também que a gente pode ver é que ela é simétrica. Primeiro porque ela está num ponto central do quarto que virou home office. Ela é um ponto central. E a simetria, ela é uma artimanha que a gente usa para fazer com que o nosso olhar ele se sinta confortável e encontre a beleza. Vocês podem ver que os gregos, os romanos, eles usavam muito isso como um conceito de beleza, justamente porque é assim que funciona. O nosso cérebro, ele tende a procurar harmonia e equilíbrio e simetria nas coisas para achar elas belas. Elas são atributos da beleza. Aqui não seria diferente. Então aqui a gente tem a simetria, e esse professor ele gosta muito de arte, que eu adoro também, né? Era tudo que eu mais queria para um projeto. Eu pensei em colocar uma obra de arte justamente na posição de destaque. Então aqui eu aproveitei a estante que ela deveria ser o destaque do ambiente, usando da simetria também, fazendo com que a simetria jogasse o nosso olhar para o centro. E nesse centro, aqui tem até uma moldura, tá meio escuro, mas depois vocês vão ver certinho no vídeo. E aqui estaria a obra de arte, que eu queria dar ênfase. E no restante aqui a gente pode colocar decoração, né? Aqui tá as estantes de livros e decoração do professor. Essa parte aqui de baixo, que eu acho muito importante ter, principalmente no home office, em qualquer lugar, né? Mas no home office também, porque a gente às vezes se esquece que a vida não é só decoração. A gente tem muito papelada, muita chatice, muita coisa que a gente quer esconder. E aqui embaixo é a melhor opção. Inclusive aqui está na mesma altura
né, de 80, que ele é um professor alto, ele é grande, então a mesa ficou com 80, e na mesma altura da mesa ficou essa parte aonde aqui tem um espacinho, né, de bancada, uma bancada bem pequenininha como um apoio, até só para decoração mesmo, mas ou talvez um apoio de alguma coisa, colocar o grampeador, então grampear um documento ali, enfim. E aqui não, né? Aqui não tem bancada. A gente divide o olhar sabendo que aqui é uma coisa e aqui em cima, né, é outra. E aí, claro, a gente precisa de um lugarzinho quentinho, gostoso pra gente trabalhar, fica muito tempo, né? Porque é mais confortável. Então aqui é uma madeira maciça, né? A madeira, ela tem essa propriedade de ser quente visualmente, também termicamente, né? Se você encostar nela, ela é mais quente. Então, eu resolvi colocar nessa parede, que ela é a parede já adjacente, ou seja, ela não é a primeira que a gente olha, mas ela está ainda no nosso campo de visão, até porque é um quarto pequeno. Então a gente sente esse calor da madeira, o que é excelente, é uma pedida ótima para um home office. Outra coisa também é que o azul e o laranja, apesar de, né, não ser laranja e sim a madeira, mas como vocês podem ver, a madeira, ela tem essa pegada laranja. O laranja e o azul, elas são cores complementares. E o uso das cores complementares é muito legal para a gente destacar ambas. Então, esse jogo de a gente usar cores complementares, né, aquelas cores do círculo cromático, quando a gente usa cores complementares, a gente justamente dá destaque para as duas ao mesmo tempo. Porque a gente contrasta uma com a outra. É por isso que a gente usa o círculo cromático. Nesse caso, o azul fica mais azul com a presença do laranja e o laranja fica mais laranja na presença do azul. Ai, não podia faltar uma mesa gigantesca, é uma mesa bem grande, tá? Ela tem aqui, ó, 80. Opa! Ela tem 80 de profundidade. O mínimo, se você for usar notebook, 50. E o mínimo para se você for usar monitor, 60. Mas aqui a gente resolveu usar 80 para realmente dar um espaço legal, tranquilo, até porque a gente tinha espaço no quarto, né? E aí, uma das coisas também, uma das primeiras coisas também que eu pensei para esse projeto é o material que a gente ia usar na mesa, porque a mesa também é muito importante, ela não é o ponto alto, né, como eu disse, ela não é o ponto de destaque do ambiente, mas ela é muito importante porque é aonde o professor, ou quem vai usar, vai ficar mais tempo, vai ficar muito tempo e em contato com ela. Então, a primeira coisa que eu pensei foi, tem que ser de madeira. Porque a pedra, ela é linda, ela é maravilhosa, uma mesa de pedra, mas ela não é confortável. Quem tem uma mesa de pedra que usa bastante assim, né, sabe que não é nada confortável, muito menos de vidro. Vidro eu não gosto de nenhuma forma, mas isso é papo para outro vídeo. Só que a madeira é muito boa, ela é quentinha, né, e uma madeira maciça ainda, ela tem o seu valor estético muito grande, além de ser mais gostosa, mais bonita, ela é mais robusta. Então, pensando nesse design clássico também que eu já imaginava para esse ambiente, ela casou super bem. E por que, vocês podem ver aqui, ó, por que eu resolvi colocar ela aqui no meio do ambiente e não virada para cá, pra gente ter mais espaço? Ó, porque imagina que ela poderia estar mais virada para cá, para ter mais espaço, né? Enfim, vocês conseguem entender? Aqui embaixo da janela. Mas eu sei porque eu já tive home office, já trabalhei de home office, e eu conheço também, já atendi muito home office. Quando não tem alternativa, não tem mesmo, mas eu sempre preferi muito mais, se a gente tem a opção, se a gente tem o espaço, colocar a mesa virada para algum lugar. Nesse caso, a parede que tem aqui tem uma televisão, né? Porque eu acho um saco, um verdadeiro saco, né? Para não falar outra coisa. Eu acho um saco você trabalhar ou estudar virado para a parede. Eu acho, assim, muito o que ficou de castigo, entendeu? Então, num espaço, é claro que o professor não vai atender ninguém nesse home office, mas só a questão de ter um bom enquadramento já é meio caminho andado. Outra coisa é que o mundo, a vida, é instagramável, né? Vocês sabem como é que é. E o professor, ele dá aula também online. Então, você imagina quando você vai gravar, porque aqui vai ficar o computador, né? A câmera aqui,
a câmera vai pegar o professor e a estante, que é o ponto alto da decoração, que é o ponto alto desse ambiente. Então, por isso que ela está virada exatamente dessa forma. Ela vai ser feita de madeira, então eu coloquei ela um pouquinho, a gente que definiu essa distância aqui também, pela distância que a gente precisava aqui, tá? De 60 centímetros de circulação. O restante aqui a gente encostou na parede, justamente para poder passar a fiação, né, a elétrica por baixo aqui, porque aqui, ó, aqui atrás vai ficar a impressora. E aqui vão ficar as gavetas, que a gente precisa muito de gaveta, né, num home office. Então ela precisaria estar encostadinha aqui, a gente não vai fazer uma obra, não vamos quebrar o contrapiso, fazer a elétrica aqui, né, para ser uma ilha, do jeito que precisaria. A gente vai puxar com canaleta, e aí aqui a gente vai ter a elétrica para poder ligar o computador e ter todas as coisas, né, enfim. Aí aqui a gente coloca uma persiana, tem um vídeo aqui no canal falando sobre cortinas, e a regra de ouro é, se ela não pode ir até o piso, ela não pode ser de tecido. Então aqui, como ficaria muito sungado, até tem um espacinho aqui, né, mas ficaria muito sungado passar uma cortina aqui, ela tem que parar antes. Então, vai ser uma persiana. Como é um escritório, né, um home office masculino, eu pensei já em trazer também esse preto, né? O preto, ele dá essa fechada também nesse ambiente, e aí ele fica também com uma carinha mais masculina. Aí aqui eu adicionei molduras, né, justamente para compor com esses detalhes de todo o restante. Aqui, tudo tem detalhe, né? Então, por que não colocar as molduras aqui também na parede de madeira? Ah, vocês lembram que eu falei também do piso, que ele não ornava muito bem? Então, aqui tá a sacada do piso. Quando a gente não pode mudar o piso, o que a gente faz? Mete um tapetão. Aqui tem um baita de um tapete, ele vai até lá no finalzinho, passando por baixo da mesa, né? Não é uma mesa fixa. Claro, ela é muito pesada, mas não vai ficar tirando e colocando esse tapete o tempo todo, né? Mas um tapete é uma ótima pedida justamente para ajudar com a acústica. Então, em aulas e tudo mais, como ele é muito rugoso, né? O tecido ele é rugoso, então ele absorve o som muito melhor. Ele ajuda a não ter eco e tudo mais. É muito bom acusticamente. Termicamente muito bom, né? Porque a gente vai trabalhar em casa, a gente vai estudar em casa, então a gente vai sim ficar descalço, com o pé no chão, com meinha. Então, por que não colocar o pé num quentinho de tapete, já que não dá para ter um piso de madeira quente? Aí, claro, a gente precisa ter pontos de contraste, pontos de destaque, e a diferenciação com materiais é isso que enriquece o nosso olhar. E é por isso que aqui tem um papel de parede, como vocês podem ver, na mesma tonalidade azul, mas de xadrez. O xadrez, ele tem essa propriedade, né, bem masculina, principalmente esse maiorzinho. Então, ele já deixa também um ar mais masculino no ambiente. A textura é um tecido, mas ele é mais robusto, né? Ele não é muito delicado. Por isso que ele dá esse ar, assim, mais masculino. Aqui não podia faltar uma cadeira linda e bem confortável. O couro, para ornar também com essa questão das texturas, as diferenças de textura. E aí a gente entra na seara das iluminações. Primeira coisa, não vai ter iluminação branca, não tem como, tem um vídeo aqui no canal também, não tem como, não tem porquê, ele não é um cirurgião, ele é um professor e ele vai estudar, então não precisa ter, tá? Não tem a menor necessidade. Então agora a gente define os circuitos que a gente vai ter de iluminação. Por quê? Com diferentes circuitos, a gente promove, né, diferentes cenários, ou seja, um cenário assim mais tô com tudo, quero estudar com muito foco, muita determinação, não sei, vou ler uma coisinha, descansar, me preparar para a noite, tô aqui no meio da madrugada, só preciso ler que eu tô inspirado, quero ler uma coisinha, mas assim, só no breu da noite. Então, tudo isso a gente define com os cenários a partir da iluminação. Então, aqui, além da gente ter colocado a iluminação geral amarela e bem em cima, aqui não tá aparecendo nessa cena, mas ela está bem em cima, direcionada na bancada, né, na mesa de trabalho. Além delas, a gente tem outros circuitos também, como eu falei, para montar esses outros cenários. E aí, aqui, de destaque, 3 pontos. Tá vendo? Aqui o raio direcionado bem
direcionado bem nas molduras da madeira, porque apesar dela ser adjacente, ela não ser o destaque, ela ainda merece também um certo destaque secundário por ela ser algo tão bonito, ser uma madeira, né, só por isso já é um material nobre, então a gente pode usar de artifícios para, mesmo que ela esteja aqui, né, na lateral do nosso principal objetivo, no principal foco que o nosso olho está dando, apesar disso, ela ainda também está sendo destacada de certa forma e dessa aqui com a iluminação. Aí, claro que a gente não poderia deixar de ter iluminação decorativa para colocar destaque, né, para ter destaque na estante, né, que é o nosso destaque. Então, é o destaque do nosso destaque. E aí a gente colocou arandelas bem bonitinhas aqui, que são diferentes, são pontos, né? Por isso que eu digo que quando a gente coloca muita fita de LED, tem um vídeo sobre isso no canal aqui, a gente perde a oportunidade de colocar outros elementos, como as arandelas e pendentes e tudo mais, que dão mais personalidade ao nosso ambiente. Essas arandelas, elas dão muito mais personalidade, dão muito mais ênfase também ao proprietário, né, mostrando o que ele realmente gosta, do que se eu fosse metesse um monte de fita de LED aí. Aí agora chegou a melhor hora do projeto, que é onde entra a arte. Vocês podem ver, aqui tá bem no meio, como eu falei, né, desde o começo, no espaço de destaque, uma obra de arte. Eu sempre dou alguma sugestão ao meu cliente, por exemplo, sugestões de paleta de cores, e é claro que isso sendo considerado o meu gosto, coisas que eu gosto. Eu aproveito, né, já que eu vou dar uma indicação de colocar coisas que eu gosto. Aqui é esse quadro aqui, que é o quadro Tempestade no Mar da Galileia. Eu amo esse quadro e eu sei que o cliente também ia gostar muito e ele de fato gostou, mas isso é só uma indicação, porque quem tem que escolher qual é a arte que vai na sua casa, em qualquer área, tem que ser você. Porque a arte, é isso que a arte é. A arte, ela tem que trazer a sua emoção à sua vida. Você tem que passar todo dia por ela e dizer, puxa, nossa, como isso deixa o meu coração feliz. Como eu gosto de olhar para isso. Isso me faz lembrar quando eu tava, sei lá, fazendo não sei o quê. Então, isso que a arte, a função da arte na nossa vida, é fazer a gente suspirar. E aí, olha só que legal, mais um ponto de destaque usando a iluminação, só que dessa vez um pouquinho de diferente, porque a gente está, de fato, aqui ó, tá vendo? A gente está, de fato, dando ênfase a outro elemento, é outra coisa, então a arandela é diferente. Poderia ser igual? Poderia, sim, ficaria lindo também. Poderia só ser um monte de fita de LED aqui, virada aqui, pra, né, iluminando o quadro, também poderia, mas não traria a personalidade que a gente buscava para esse projeto. O computador, né, que é o ponto alto desse home office, sem esse computador, ele não seria um home office. Então, estamos aqui para vocês também verem a proporção, né, que é o computador, e se ambientando também no projeto, né. E também não posso esquecer dessa belezinha aqui, que é mais um cenário, como eu falei pra vocês, mais um cenário da iluminação que a gente pode ter num home office. É um abajur de mesa. Então, esse abajur de mesa, ele é um finalizador ali. Então, em algum momento, né, querer um cenário mais breuzinho, mais bem noturno, um cenário mais noturno, a gente dá pra ligar só o abajur, que já vai ficar um chuchu. Imagina você ler no meio da madrugada, quando tá chovendo, você perdeu o sono, você vai lá, liga só o abajur, fica lendo. Cara. E plim! A decoração, né? Não podia faltar a decoração, que é o mais importante, né? Afinal de contas, sem ela, não há vida. Então, temos aqui decoração, coisas que o cliente gosta, né? Decoração, todos os livros que a gente tinha pra colocar. Não são muitos livros, né? Mas são vários livros e o livro sempre é uma boa pedida pra gente deixar bem à mostra. Aqui tem uma planta baixa, como eu falei pra vocês. Aqui é a porta, tá vendo? É uma porta de madeira, assim como todas as outras portas da casa. Aqui o painel em madeira maciça. E essa mesma madeira a gente vira e faz esse painel aqui também. Essa poltrona aqui é mais de apoio, né? Caso a mulher dele venha tomar um chá com ele aqui num período de estudo, alguma coisa, ele não vai atender ninguém, mas é realmente uma poltrona de apoio. E aqui, ó, temos uma TV que também é um ponto de apoio, não vai ser muito usado, mas é um apoio. Eu especifiquei justamente a TV The Frame da Samsung, que é
Eu acho fantástica, eu gosto muito dela, muito mesmo. Porque ela, desligada, ela parece um quadro. É a coisa mais linda, então realmente dá pra ter mais uma arte ali. A escolha do cliente, do dia que ele estiver, com o ânimo que ele estiver, ele escolhe a arte que ele queira, né? E dá pra trocar as molduras, então é bem legal. Nesse caso, use sempre uma TV com essa proposta. Não me invente de colocar moldura em TV normal, que tem aquelas telas brilhosas. TV tem que parecer TV. É que essa daqui é justamente especial porque ela realmente parece um quadro. Mas a TV que parece TV, deixa ela ser TV, tá bom? Ó, e aí aqui a gente consegue ver os espaços de circulação, porque são os espaços de circulação que definem os tamanhos de todos os elementos que a gente vai ter. É a partir da circulação. A gente traça a circulação. O que sobra é o que a gente pode usar, não quer dizer que a gente vai usar, mas é o que a gente pode usar de tamanho de móvel. Então aqui, ó, a gente tem 80 centímetros, é bem tranquilo e tá, a porta abre aqui, né? Então, a gente tem a circulação bem livre aqui, 80 centímetros. Os mesmos 80 centímetros aqui. A gente tem um equilíbrio visual bom. Então, a gente sente, como eu expliquei bem no começo do vídeo, a gente sente, o nosso cérebro sente que estamos num ambiente equilibrado. Isso nos faz bem, isso nos faz perceber a beleza. 80, 80. Aqui também temos 80, é uma baita de uma mesa. Como eu falei pra vocês, não precisa tanto, mas já que temos espaço, por que não? E a estante tem 50 centímetros de profundidade. Como eu tinha falado pra vocês, aqui embaixo, né, no pé, aqui fica a impressora e aqui ficam as gavetas, que a gente sempre precisa ter gaveta em home office, né? E aqui ficou um espaço bem bom de circulação para afastar a cadeira, para voltar a cadeira, tudo bem tranquilo com a circulação aqui atrás da TV. E aí, meu povo, o que vocês acharam desse vídeo e desse projeto? Se tiverem alguma dúvida, se tiverem alguma sugestão, qualquer coisa, só deixar aí nos comentários que eu vou ter o maior prazer em responder. Um beijo e até o próximo vídeo.